Enquanto a direita derrete e se esfarela como barro de má qualidade, o nosso presidente Lula surfa em maré alta. Vamos ver os números da última pesquisa presidencial para 2026. Pesquisa da Genial Quest, que mostrou a intenção de voto para a presidência da República em 2026. São 4 cenários, e eu vou detalhar para vocês neste instante. No primeiro cenário, Eduardo Bolsonaro do PL está fora da disputa. Nesse caso, Lula aparece com 30% das intenções de voto, seguido pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que aparece com 13%. Depois o cantor Gustavo Lima, ainda sem partido, com 12%. Na tela seguinte, Pablo Marçal, do PRTB, aparece com 11%. Ciro Gomes, do PDT, 9%. Romeu Zema, do Novo, tem 3%. Ronaldo Caiado, do União Brasil, também tem 3%. Indecisos somam 5%, votos brancos e nulos 14%. Vamos ao segundo cenário, sem o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Os números em tela com Lula na frente, com 28%. Gustavo Lima e Pablo Marçal, com 12%. Cada Eduardo Bolsonaro, com 11%. Ciro Gomes tem 10%. Romeu Zema, 5%. E Ronaldo Caiado, 3%. Indecisos somam 5%, brancos e nulos 14%. Agora a gente vai para o cenário 3, onde Tarcísio de Freitas e Eduardo Bolsonaro não participam da disputa presidencial. Lula aparece com 32%, Pablo Marçal, 14%, Gustavo Lima, 13%, Ciro Gomes, 12%, Romeu Zema, 5%, Ronaldo Caiado, 4%, indecisos 4%, brancos e nulos, 16%. Por fim, o quarto cenário, estão fora da disputa Tarcísio de Freitas, Eduardo Bolsonaro e Pablo Marçal. Lula teria 33% das intenções de voto, Gustavo Lima, 18%, Ciro Gomes, 13%, Romeu Zema, 8%, Ronaldo Caiado, 4%, indecisos somam 5% e brancos e nulos, 19%. A Genial Quest também fez projeções para o segundo turno, e esse é o mais interessante para ver a competitividade desses candidatos. Vamos ver, no primeiro cenário, a disputa entre Lula e Gustavo Lima. Lula fica com 41% das intenções de voto e Gustavo Lima com 35%. Indecisos somam 3%, brancos e nulos 21%. Isso mostra que Gustavo Lima contra Lula nesse segundo turno é o candidato da direita mais competitivo. No cenário 2, Lula aparece com 44% contra Eduardo Bolsonaro, com 34% indecisos, 3% brancos e nulos. 19% no cenário 3 é uma disputa de segundo turno entre Lula e Pablo Marçal. A porcentagem de diferença de votos é a mesma. Na disputa com Eduardo Bolsonaro, Lula, 44%, Pablo Marçal, 34%, indecisos, 3% e brancos e nulos, 19%. E aí, no quarto cenário, Lula, com Tarcísio de Freitas, Lula aparece com 43%, 34%. Tarcísio de Freitas, indecisos, 4%, brancos e nulos, 19%. E aí, por fim, no quinto cenário, ainda tem um sexto, Lula com Romeu Zema, 45% Lula, 28% Romeu Zema, indecisos 4%, brancos e nulos 23%, e no último cenário, Lula contra Ronaldo Caiado, Lula aparece com 45%, Ronaldo Caiado com 26%, indecisos 4%, brancos e nulos 25%. Olha, meus amigos e minhas amigas, o que acabamos de ver, e o cenário que estamos vendo agora é histórico. Enquanto a extrema-direita se perde em brigas internas, em discursos vazios e em promessas que nunca se cumprem, o presidente Lula segue firme, governando com resultados concretos e ganhando dia após dia o respeito e o apoio do povo brasileiro. A mais recente pesquisa da Genial Quest, que mostra os cenários para as eleições de 2026, veio para deixar isso mais do que claro. O Brasil voltou a acreditar na política de verdade, naquela que olha para o trabalhador, para a dona de casa, para o estudante, para o pequeno empresário, para o agricultor e para quem vive de suor e esperança. Lula não apenas lidera em todos os cenários, mas mostra que a confiança do povo nele continua sólida, porque o povo sabe reconhecer quem governa com o coração e com o compromisso de transformar o país. Vamos olhar com atenção o que esses números significam. No primeiro cenário, com Eduardo Bolsonaro fora da disputa, Lula aparece com 30% das intenções de voto, muito à frente dos demais. E é simbólico.
O nome mais forte da extrema-direita, o herdeiro do bolsonarismo, nem sequer entra na corrida nesse cenário. Isso mostra o enfraquecimento do movimento que prometeu mudar tudo e acabou destruindo o que tínhamos de mais essencial: o respeito às instituições, a credibilidade internacional e a dignidade do povo. O Lula, por outro lado, está colhendo os frutos de uma gestão que está recolocando o Brasil nos trilhos. O desemprego está caindo, o salário mínimo voltou a subir acima da inflação, o Bolsa Família foi fortalecido e o país voltou a ser respeitado lá fora. São conquistas que o povo sente no bolso e na mesa. No segundo cenário, sem o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, Lula mantém uma liderança folgada com 28%, enquanto os nomes da direita se embolam num bolo sem identidade e sem projeto de país. Isso mostra que a direita perdeu o rumo e o povo percebe. De que adianta discurso moralista e bravata se na prática o povo continua sofrendo com o preço do gás, da comida e do transporte? Lula, ao contrário, tem mostrado resultados reais, concretos. Basta olhar o que aconteceu nos últimos meses. Investimentos em infraestrutura, valorização do salário mínimo, retomada de programas habitacionais e fortalecimento da educação pública. É um governo que olha para o futuro, não para manchete de redes sociais. E o mais interessante é ver como o povo responde a isso. No cenário 3, com Tarcísio e Eduardo Bolsonaro fora, Lula dispara para 32% das intenções de voto. E isso é mais do que uma estatística, é um recado. O Brasil quer continuidade, quer estabilidade, quer a tranquilidade de saber que o país está nas mãos de quem entende o sofrimento do povo. E quando a gente chega ao cenário 4, onde até Pablo Marçal fica de fora, Lula chega a 33%. Nenhum outro nome da direita chega perto de ameaçar sua liderança. O povo está vendo o contraste entre um governo que trabalha e uma oposição que só sabe reclamar. Agora olhem só o que acontece nos cenários de segundo turno. Lula vence todos. Isso mesmo, todos. Contra Gustavo Lima, que é hoje o nome mais competitivo da direita, Lula ganha com 41% contra 35%. E convenhamos, se o nome mais forte da direita é um cantor sertanejo que nunca administrou nada, isso já diz muito sobre o desespero da oposição. Quando a política é reduzida a celebridades e slogans, o povo percebe que não há conteúdo, não há preparo, não há responsabilidade. Lula, por outro lado, tem experiência, tem trajetória, tem história. Ele governou o país nos anos de maior crescimento econômico das últimas décadas e agora, em seu terceiro mandato, está conseguindo reconstruir o que foi destruído entre 2019 e 2022. E é por isso que a esquerda está organizada, unida e preparada para defender o projeto de país que começou lá atrás, em 2003, e que agora se renova com novas lideranças, novos ideais e a mesma paixão pelo Brasil. O que a direita vive hoje é um verdadeiro colapso interno. Basta ver o tanto de briga, traição e confusão entre eles. Um dia é briga entre bolsonaristas e marçalistas, no outro é disputa entre Tarcísio e Zema, e ninguém sabe mais quem é o líder. O próprio Bolsonaro, que foi símbolo da extrema-direita, está atolado em processos, denúncias e perda de popularidade. Enquanto isso, Lula continua trabalhando, viajando o país, ouvindo o povo e entregando resultado. As pessoas estão vendo isso e é por isso que o desejo de reeleger Lula em 2026 cresce a cada nova pesquisa. Porque não é só sobre política, é sobre sentimento. O povo se identifica com Lula, ele fala a língua do povo, ele entende o que é viver com pouco e lutar para ter dignidade. E o brasileiro sente que com ele o país volta a sorrir. O aumento real do salário mínimo, a queda no desemprego, a retomada do Minha Casa Minha Vida, os investimentos no ensino técnico e nas universidades públicas, tudo isso mostra que o Brasil está respirando de novo. E tem mais.
O Brasil voltou a ser respeitado no mundo. Lula recolocou o país na mesa das grandes negociações internacionais, retomou o protagonismo ambiental com o combate ao desmatamento na Amazônia e resgatou o orgulho de ser brasileiro. A fome, que havia voltado com força no governo anterior, agora começa a recuar. São milhões de famílias recebendo novamente o Bolsa Família com um valor mais justo e com acompanhamento social, educação e saúde. Isso não é propaganda, é realidade. Enquanto a direita se engalfinha em brigas por vaidade e influência, Lula segue consolidando uma base sólida, unindo movimentos sociais, partidos aliados e a sociedade civil em torno de um projeto comum. E o resultado é esse: estabilidade política, crescimento econômico gradual, respeito internacional e esperança popular. O povo olha e diz: é disso que o Brasil precisa. E o mais interessante é que, mesmo com toda a máquina de fake news, de manipulação e de ataques diários nas redes sociais, Lula segue na frente. Porque quem tem verdade não teme mentira. O povo aprendeu a comparar discurso com realidade, e a realidade hoje é que o Brasil melhorou. Claro, ainda há desafios, mas o caminho está sendo reconstruído e é isso que importa. Por isso, quando a gente olha os números da Genial Quest, vê algo muito maior do que uma pesquisa eleitoral. Vê a confirmação de que o projeto popular democrático e social de Lula ainda é o mais forte do Brasil. E é por isso que, se as eleições fossem hoje, Lula venceria de novo, porque o povo quer ver o país continuar avançando até 2030, quer ver o Brasil consolidado como uma nação justa, soberana e humana. Meus amigos e minhas amigas, depois de ver esses números, não há dúvida, o Brasil está voltando a acreditar em si mesmo. O povo percebeu que, depois de tantos anos de caos, de ataques à democracia e de destruição de políticas públicas, agora existe novamente um governo que trabalha pelo povo. Um governo que olha para o trabalhador, que respeita o aposentado, que estende a mão para os mais pobres e que acredita que o futuro do país não pode ser decidido por meia dúzia de milionários e seus interesses particulares. E essa confiança está refletida claramente na pesquisa da Genial Quest. Lula não é apenas o líder em todos os cenários. Ele é o símbolo de uma nação que quer continuar crescendo, com justiça social, com equilíbrio, com humanidade. Quando eu olho esses números, eu vejo mais do que porcentagens. Eu vejo histórias. Eu vejo a mãe que voltou a colocar comida na mesa porque o Bolsa Família voltou a ser forte e justo. Vejo o jovem que conseguiu retornar à universidade porque o ProUni foi reestruturado e o FIES voltou a funcionar. Vejo o trabalhador que pôde respirar aliviado ao perceber que o salário mínimo voltou a subir acima da inflação, devolvendo dignidade e esperança. E vejo também o pequeno agricultor que novamente tem crédito, incentivo e apoio do governo federal para produzir, gerar renda e abastecer o país. Isso é o Brasil real. Esse é o Brasil que Lula está reconstruindo, tijolo por tijolo, depois de anos de descaso e retrocesso. Enquanto a direita tenta criar cortinas de fumaça, com polêmicas e discursos vazios, Lula trabalha em silêncio, mas com resultados que o povo sente no dia a dia. O preço dos alimentos começa a cair, o emprego volta a crescer, o investimento estrangeiro retorna e o país volta a ser ouvido lá fora com respeito. É por isso que, mesmo diante de uma campanha permanente de desinformação, o povo não se deixa enganar. Porque quem acorda cedo, pega ônibus lotado e luta para dar o melhor para sua família, sente a diferença entre o governo que destruiu e o governo que reconstruiu. O Brasil voltou a sorrir e isso incomoda muita gente. Incomoda quem lucrava com o caos, incomoda quem vivia de espalhar ódio e divisão. Mas, felizmente, a maioria do povo brasileiro está do lado da paz, do trabalho e da esperança.
A direita pode gritar, pode espernear, pode tentar manipular, mas não consegue apagar a realidade. O país está melhorando e o povo está reconhecendo isso. A extrema-direita, que antes parecia um tsunami, hoje é uma maré murcha, afundada em contradições, vaidades e escândalos. Não há projeto, não há união, não há liderança. Enquanto isso, o campo progressista se fortalece, se renova, se organiza. O povo quer continuidade. E não é à toa que cresce o sentimento de que Lula deve seguir até 2030, completando o ciclo de reconstrução do Brasil. Porque o que está sendo feito agora não é apenas uma gestão, é uma verdadeira reconstrução nacional. O que foi destruído entre 2019 e 2022 foi muito profundo. As instituições foram atacadas, a imagem do país foi manchada e o povo foi abandonado. Mas Lula, com sua experiência, sua sabedoria e sua fé no povo, está devolvendo o rumo ao Brasil. Isso o povo reconhece, valoriza e quer manter. E é por isso que eu digo com toda a convicção, o Brasil é dos brasileiros. Não é dos banqueiros, não é dos oportunistas, não é dos que tentam tomar o poder pelo ódio. O Brasil é do povo que trabalha, que sonha, que acredita. E quando o povo se une em torno de um projeto de justiça social, não há fake news, não há mentira, não há manipulação que resista. O futuro está sendo escrito agora, e o que vemos na pesquisa Genial Quest é o reflexo desse novo tempo. Um tempo de reconstrução, de esperança e de maturidade política. E olha, é importante dizer, não existe democracia forte sem participação popular. Por isso, esse é o momento de cada brasileiro e brasileira fazer a sua parte. Falar com amigos, com vizinhos, com familiares. Mostrar que o país está mudando para melhor, que as políticas públicas estão funcionando, que a vida está melhorando. Mostrar que, apesar dos ataques, das mentiras e das tentativas de sabotagem, o governo Lula está entregando. Porque, no fim das contas, quem faz a diferença não é só quem governa, mas quem acredita, quem apoia, quem defende a verdade. E é exatamente por isso que eu quero te pedir agora que você me ajude a espalhar essa mensagem. Se você chegou até aqui, é porque também acredita num Brasil justo, solidário e soberano. Então, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que puder. Vamos fazer com que essa mensagem chegue em cada canto do país, porque a informação é a nossa maior arma contra o ódio e a mentira. Quanto mais gente entender o que está acontecendo de verdade, mais forte fica o nosso movimento, mais forte fica o povo e mais firme fica o Brasil. Nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Você acredita que o Brasil está no caminho certo? Você acredita que Lula deve continuar governando até 2030 para consolidar esse projeto de reconstrução nacional? Deixe seu comentário, porque a sua voz é importante. Esse canal é feito por quem acredita no Brasil. E eu quero te ouvir. E lembre-se, o Brasil que estamos construindo hoje é o legado que vamos deixar para os nossos filhos e netos. Um Brasil com oportunidades, com igualdade e com justiça. Um Brasil que não volta para o atraso, que não se curva à intolerância, que não se ajoelha diante da mentira. Um Brasil que caminha de cabeça erguida, porque sabe que está sendo guiado por quem ama de verdade essa terra. Lula está surfando em maré alta, porque o povo empurra essa onda com confiança e esperança. Cada dado da pesquisa é mais uma prova de que o amor vence o ódio, de que o trabalho vence a mentira e de que o Brasil é muito maior do que qualquer projeto de destruição. Que venha 2026. Porque o povo já escolheu o seu caminho. É Lula de novo, é o povo no poder, é o Brasil para frente. E antes de encerrar, quero te lembrar, esse é o canal de quem acredita no Brasil. Aqui, a gente fala com verdade, com emoção e com coragem. Então, se você acredita que o Brasil merece seguir crescendo, clique agora em inscrever-se.
Deixe o seu like e envie esse vídeo para pelo menos 3 pessoas. Vamos juntos mostrar que a esperança está viva, que o Brasil tem rumo e que o futuro pertence a quem acredita. Porque, no fim das contas, a mensagem é simples e poderosa. O Brasil é dos brasileiros.